Olá, sou o aluno Guilherme Moreno Guimarães e vou apresentar sobre o escalonador do Linux. Os processos são divididos em três classes: o interativo, de bash e de tempo real. O interativo são iniciados através de uma sessão terminal. Como o nome diz, eles esperam uma interação do usuário. Os de bash não são conectados a uma sessão terminal, mas são agrupados em uma fila esperando serem executados de forma sequencial. Os de tempo real são processos críticos e processos que são geralmente iniciados durante o processo de inicialização do sistema, por exemplo, como o próprio sistema e os serviços do Linux. O escalonador não distingue os processos interativos do de bash, diferenciando apenas os processos de tempo real. Como o Linux é time sharing, ou seja, é um sistema operacional de tempo compartilhado, seu escalonador é baseado no algoritmo de fatia Quantum. Quando o Quantum acaba, o processo é tirado da CPU. Como na imagem abaixo, é um exemplo em Round Robin, que vai ser explicado mais para frente. Esquema de prioridade. Há duas prioridades, a prioridade estática e a prioridade dinâmica. A prioridade estática utiliza um processo de tempo real que tem maior prioridade. A prioridade é definida no início da execução e não pode ser modificada pelo escalonador. Ignore os erros do slide. A prioridade dinâmica, o escalonador monitora os processos e ajusta sua prioridade para equalizar a atualização da CPU. Processos que ocupam a CPU por muito tempo têm sua prioridade reduzida e os que estão muito tempo sem utilizar a CPU é aumentada. Isso ajuda também para que não haja processos que nunca serão executados. Através da utilização da prioridade dinâmica, o escalonador Linux privilegia os processos I/O-bound. Assim, as aplicações acabam ganhando um tempo a mais de CPU. Como esses processos eles precisam da interação do usuário, de algum componente externo, como uma impressora ou um pendrive, todos os processos que são CPU intensiva acabam sendo executados por mais tempo, mas eles possuem menor prioridade aos que precisam dessa entrada e saída. Algoritmo de escalonamento no Linux. Tem três, na verdade tem 5 algoritmos de escalonamento, mas 3 são os mais importantes. Eu vou explicar cada um deles. O Shed FIFO, apenas para processo de tempo real, o processo libera a CPU em 3 situações. Quando termina o bloqueio do processo de entrada e saída ou sincronização, quando chega outro processo de tempo real com maior prioridade, libera o processador espontaneamente para um processo de prioridade maior. Como o nome diz, é uma fila. O Shed RR, que é o da figura anterior, do Round Robin, ao ser iniciado, o processo é inserido ao final da fila, segundo sua prioridade. Também é para processo de tempo real. Libera a CPU em 4 situações: Quantum esgotado, processo de prioridade superior, se torna apto, libera o processador espontaneamente para um processo de prioridade igual. Ou quando termina o bloqueio. Ou bloqueia por um processo de entrada e saída, né? Ou sincronização. E tem o Shed Order, libera que é o mais utilizado. Os 2 primeiros eles são mais voltados para os processos principais do Linux, né? Esse daí é o mais utilizado para a maioria dos programas. Libera a CPU em 4 situações: Quantum esgotado, processo de prioridade superior se torna apto, ou quando libera o processador espontaneamente para um processo de prioridade igual, quando termina o bloqueio por entrada e saída ou sincronização. Existem as políticas Shed Bash e Shed Idle, porém são direcionadas para trabalhos com baixa prioridade e, como tal, são de interesse limitado em um guia de ajuste de desempenho. Ativação do escalonador do Linux. O escalonador deve ser ativado
de duas formas, direta ou lazy. A direta é uma chamada explícita da rotina que implementa o escalonador, ou seja, uma chamada de sistema para solicitação de entrada e saída. Como eu falei, quando você coloca um pendrive, ele já quer ser lido na hora. Ele não quer esperar todos os outros processos de menor prioridade. E se está, por exemplo, um vídeo passando, se está alguma coisa, ele vai ser interrompido para ler a nova conexão, que é de entrada e saída. E tem o processo lazy, que é o que é usado comumente. Rotina de tratamento de interrupção de tempo aciona o escalonador quando se esgota o quantum, que é quando acaba aquele tempinho pré-definido de cada processo. Quando um processo de mais alta prioridade é desbloqueado, ou seja, quando, por exemplo, nesse caso, quando acontece uma chamada direta, também se enquadra nisso. O processo de execução o processo de execução libera explicitamente a CPU através de uma chamada de sistema de tipo yield. O processo passa por sua vez a executar de executar para outro. Pronto. Olá, darei continuidade à explicação prática. Através do comando man_shed, entraremos no manual das políticas de escalonamento. E aqui poderemos ver os comandos que podem dar acesso à prioridade, que podem setar a prioridade, que podem ser acessados diretamente na programação, como na programação em linguagem C. Eu darei ênfase no comando nice. O nice, ele não é diretamente mexer com a prioridade, mas sim esse novo elemento chamado nice, que quanto maior ele for, menor será a prioridade. Irei demonstrar o comando top para ver os processos que estão abertos. Vou demonstrar com o Firefox aberto. Nota-se que o Firefox está setado com prioridade 20, na verdade é 120. Quanto menor a prioridade, mais CPU será reservado para ele. A menor prioridade é 100, só que aqui é mostrado como sendo 0. E vai até 139. O nice, a prioridade, na verdade, ele é um valor mais o valor do nice. Então, quanto maior eu aumentar o nice, maior vai ser o valor da prioridade. Só que, em contrapartida, ele vai usar menos CPU. Não tem uma forma de eu reservar um valor exato de porcentagem de CPU para um programa. Mas tem como eu configurar para ele ter uma prioridade com valor maior ou com valor menor e garantir que uma maior porcentagem seja utilizada. Agora eu vou abrir o Firefox através do nice, setando um valor para ele. Aqui. Geralmente se inicia com sudo, já que eu não sou o usuário root. Mas eu testei e deu certo com o Firefox. Nice-n, o valor do nice que eu quero. E o valor do programa do programa que eu quero abrir. Firefox foi aberto. Antes o Firefox estava setado para 20. Cadê? Aqui para 20 e estava usando 4,7% da CPU. Agora vou dar um tap novamente. Achar o Firefox. Só um minuto, ele apareceu. Aqui. Dá para comparar os dois.
que ele ainda estava sendo executado. Ele está usando somente 0,3% da CPU. E olha que, como eu falei, a prioridade dele foi os 20 somado o NICE, que é 11. Então a prioridade foi para 31. E ele está usando bem menos CPU.